Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui nessa quarta-feira, dia 8 de abril, queridos e amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre você, sobre sua vida e sobre a sua família. E especialmente no dia de hoje, vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós, para que Ele nos abra os olhos, assim como o Senhor fez com os discípulos de Emaús. Esses discípulos que ainda não acreditavam na ressurreição do Senhor. Esses discípulos que estavam tão tristes, cabisbaixos e que não reconheceram o Senhor pelo caminho. Muitas das vezes nós estamos assim também, muito atormentados com as nossas cruzes, com as nossas dores e não conseguimos enxergar a presença do Senhor na nossa vida. E assim vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós nesta manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos à leitura do Evangelho de hoje, que é a leitura Os Discípulos de Emaús, que está em Lucas 24, do 13 ao 35. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: És tu, acaso o único forasteiro em Jerusalém, que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. Jesus lhes disse: ó, gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse em sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e serviu-lhe. Então, eles se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos 12 e os que com eles estavam. Todos diziam:
O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham o reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados. Amém. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, imaginem só a tristeza desses discípulos quando eles percebem que já é o terceiro dia e eles não encontram o Senhor. O Senhor tinha prometido que iria ressuscitar ao terceiro dia. Algumas pessoas estão falando que Jesus ressuscitou, as mulheres, alguns dos discípulos foram no sepulcro e acharam como as mulheres tinham falado. Viram os anjos, mas não viram a Jesus Cristo. E agora esses discípulos que não viram nem anjos, nem Jesus Cristo, estão aí desolados pelo caminho. E Jesus aparece para eles. E muitas das vezes, Jesus aparece e pergunta assim, vê eles tristes e fala, de que estás falando pelo caminho e por que estáis tristes? Talvez seja essa a pergunta que o Senhor quer falar para você e que fala ao teu coração no dia de hoje. Do que você tem falado aí na tua vida e por que você está triste? O Senhor caminha conosco. E todos nós temos uma cruz, irmão e irmã. Seja você um pouco mais velho, um pouco mais jovem, todos nós temos cruzes. Até mesmo os ateus. Quem é ateu também tem cruz. E qual que é o grande diferencial? Esses discípulos, como eles não viam Jesus Cristo, mas como eles perderam o horizonte deles, a esperança deles, essa tristeza tomou conta do seu coração. Também é assim, quando por trás de nossas cruzes, nós não conseguimos ver o Senhor. O Senhor explicava as Escrituras para eles também, mostrando ali o passo a passo que seja em qualquer leitura que fosse do Antigo Testamento, né? Ele foi explicando desde Moisés percorrendo pelas leituras de todos os profetas, ele explicava ali o sentido de cada um. E Jesus Cristo, atrás de cada leitura, atrás de cada profeta, os mistérios do Senhor, Jesus Cristo foi contando ali. E também é assim na nossa vida. Por trás das nossas cruzes diárias, precisamos ver o Senhor. E essa é a diferença de quem tem fé para aquele que é ateu, que não acredita no Senhor. A dor, a cruz, ela não tem sentido, perde o propósito, isso se vira um fardo que se carrega até a hora da morte. Enquanto nós que temos fé e esperança, vemos por trás da cruz, por trás da dor, está ali Jesus Cristo, que carrega conosco e tem um propósito por trás de cada desafio da nossa vida. A cruz não segurou o Senhor. A morte, né? Como que é a música? Morte, onde está a tua vitória? A morte, a cruz não segurou o Senhor. E aqui, como eles lembram, né? Nós já falamos disso no domingo, é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram visão de anjos que asseguravam que ele está vivo. E aqui elas foram atrás do Senhor antes do nascer do sol, na escuridão. A escuridão da nossa alma, ainda temos escuridão na nossa alma, ainda temos noites traiçoeiras, precisamos nos lembrar que a ressurreição de Jesus Cristo rompe com toda essa noite escura, com toda essa escuridão, com toda a noite traiçoeira da nossa vida, que pode estar aí, essa cruz, desolando o teu coração. A luz de Jesus Cristo, a luz do ressuscitado, é a que vem hoje para iluminar, irradiar o teu coração, trazer esperança, trazer alegria. E assim, conforme eles não viam Jesus, eles estavam ali tristes. E depois, quando Jesus se dá, ele assume, né? Jesus Cristo, ele pode assumir qualquer forma para falar conosco. E a forma que ele se apresentou ali aos discípulos era Jesus escolheu não se dar a conhecer, em conversar um pouco primeiro com esses discípulos. E aí, Jesus já estava tarde, eles chegaram no destino final deles e Jesus fez como se fosse continuar a sua viagem. E eles pediram
fica conosco. Já é tarde e já declina o dia. E aí nós precisamos nos lembrar da oração de São Padre Pio, que se você não conhece, você deve conhecer. Procura aí, joga aí no Google, nas imagens, no chat GPT, a oração de São Padre Pio, onde São Padre Pio faz uma oração parecida com essa. E ele pede: Jesus, fica comigo, senão eu vou cair, fica comigo, senão eu vou te abandonar, fica comigo porque eu sou fraco. E é essa a nossa oração do dia de hoje, como os discípulos de Emaús. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, já declina o dia, e se não temos a alegria do Senhor, a luz do Senhor, vivemos nas trevas, na tristeza, com nosso coração amargurado, como estavam aí esses discípulos. Então, nosso pedido é: fica conosco, Senhor. E assim, Jesus fica com eles. Bom dia, Rodrigo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Jesus, então, fica com eles, toma o pão, abençoa e os serve. E dessa forma se abrem os seus olhos e eles reconhecem Jesus. E Jesus desaparece. E eles começam a conversar. Nossa, o nosso coração não ardia enquanto ele falava com a gente. Enquanto estamos carregando a nossa cruz, enquanto o nosso coração está no escuro e não damos o sentido à nossa dor, ao nosso sofrimento, longe de Jesus Cristo, se não demos a Ele o significado e não pedimos a Ele para carregar conosco a cruz, para a luz dele brilhar no nosso coração, andamos na tristeza. Mas quando o Senhor, a palavra do Senhor, invade o nosso coração, aquece o nosso coração, destrói esse gelo, essa pedra que pode estar aí dentro, causando tanta dor dentro de você e na tua alma. E assim, o que eles fizeram? Eles correm. Quando eles percebem que era Jesus Cristo que estava com eles, que o coração deles volta a bater forte, volta a se aquecer o coração, eles voltam correndo para Jerusalém. E lá eles encontram os 12 e contam tudo o que aconteceu com eles. E talvez seja hoje o dia que tantos precisam na tua casa, na tua família, no teu trabalho, que você conte os milagres que o Senhor fez e faz na tua vida. Muitos estão precisando do teu testemunho, de você contar e perceber que como a vida era triste, era uma vida amargurada, uma vida de escuridão no coração, enquanto não se tinha a fé, a esperança em Jesus Cristo. E como a minha vida e a sua vida é transformada a partir do momento que damos significado às nossas cruzes e entregamos a nossa cruz ao Senhor, enquanto buscamos a fortaleza nele, enquanto ele ilumina a escuridão da nossa alma, a escuridão do nosso coração com a luz do seu corpo glorioso e ressuscitado. Que possamos ser esses que correm agora para contar: o Senhor está vivo e Ele vive no meio de nós e Ele quer viver em nosso coração. Ele quer que nós possamos abrir espaço para Ele nesse dia de hoje, nessa manhã de quarta-feira, dia 8 de abril. Que possamos dizer sim ao Senhor no dia de hoje e levar a sua palavra para os nossos irmãos e irmãs. E para isso, vamos pedir, assim como nós fizemos já a oração do Espírito Santo para começarmos o dia, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e vamos juntos rezar a oração do Pai Nosso para começarmos o nosso dia, para pedirmos a Deus que nada nos falte, que Ele seja o nosso pão de cada dia, que Ele nos perdoe e nos dê a capacidade de perdoar aos nossos irmãos que precisamos dar o perdão e que possa também nos livrar de todo perigo e de todo mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão nosso guia, retira de Satanás, nunca nos aconselhes coisas vãs, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo no teu veneno. Amém. Que Deus te abençoe, a você e a sua vida, sua família, bom dia ameno, que Deus te abençoe,
E até amanhã, a graça de Deus. Abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor. Amém. Beijo.